Olá, meus queridos engenheiros! Como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E nesse vídeo, vamos abordar a atividade 3 de Física Geral Experimental 2. Pessoal, atividade bastante legal, bem interessante, porque essa atividade aborda vários conceitos muito importantes da nossa física, tá bom? Queridos, mas antes de iniciar, eu quero pedir você que está acompanhando esse vídeo para se inscrever nesse canal, deixe seu like, porque isso me ajuda e me motiva a permanecer produzindo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom, queridos? Ajudei vários alunos já nessa atividade, né, ao longo desta última semana. Estamos fazendo também um mapa, portanto, se você não concluiu o seu, me manda um WhatsApp, que vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Queridos, vamos lá então? Então vem comigo, pessoal. Bom, meus queridos, então vamos lá? Bom, coloquei aqui então a primeira questão para a gente tratar, que é a seguinte: você põe a mão dentro de um forno quente para tirar uma forma de bolo e queima os seus dedos ao tocar na forma com as mãos nuas ou nas partes do interior do forno. Entretanto, o ar em torno da forma está à mesma temperatura que a forma, porém não queima os seus dedos. Por que isso acontece? Bom, pessoal, para a gente responder essa questão, a gente precisa ver alguns conceitos básicos, pessoal, e é isso que a gente vai fazer agora. Bom, primeiro a definição de calor, né? O que é calor, afinal de contas? Bom, calor nada mais é do que energia transmitida espontaneamente entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Ponto. Só há então transferência de calor quando há diferença de temperatura. Por tratar-se de uma forma de energia, o calor é expresso em joules, pessoal. Entretanto, por razões históricas, é comum que utilizemos a caloria como uma unidade de medida alternativa para a medida de calor. Portanto, o calor é energia, pessoal. Sendo assim, é errado falar, hoje está muito calor. Não, pessoal, isso não existe, tá? Isso é um erro bastante comum que a gente encontra no dia a dia. O correto dizer é, nossa, hoje está muito quente, ou nossa, hoje a temperatura está muito alta. Sensação de calor e frio, pessoal, diz respeito à temperatura absorvida ou presenciada. Não tem nada a ver com calor diretamente, tá? Calor simplesmente é energia. Porque se eu falo tá muito calor, significa, nossa, tá muita energia. Estranho, fica bem estranho. Beleza? Bom, só uma curiosidade. Bom, continuando, pessoal. Sobre transferência de calor, a gente tem três formas diferentes de transferência. Para que ocorra essa transferência de calor, conforme eu já falei, é necessário que haja essa diferença de temperatura. E há três formas de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Bom, condução é a mais comum, se dá através da agitação das partículas de um determinado corpo, quando há contato, então há diferença de temperatura e, portanto, há transmissão de calor. Além disso, temos convecção. Convecção é um exemplo, pessoal, de transferência de calor muito comum na meteorologia. Quando lá no Jornal Nacional, na temperatura do tempo, falar, então tá vendo uma uma frente fria ou uma frente quente, não importa. O que acontece, pessoal? A gente tem, por exemplo, o ar, né? Então mesmo a água, muito comum em fluido, sistema de convecção. O que acontece? Concorda comigo? Um exemplo clássico é a panela, quando a gente está aquecendo a água. Bom, o fundo da panela está em contato com a chama do fogão, então concorda comigo que o fundo vai esquentar mais rápido do que a parte superior. Portanto, a porção d'água presente no fundo da panela, pessoal, ela tende a aquecer mais rápido do que a porção d'água que está mais acima, mais na borda da panela. O que acontece, pessoal? A água que está, portanto, no fundo da panela vai se aquecer. Uma vez aquecido, o que acontece, pessoal? A densidade diminui. Por quê? Porque lembra que quando a gente aquece alguma coisa, essa coisa dilata, seu volume aumenta. Volume aumentou, densidade diminuiu. Por quê? Porque densidade é massa sobre volume. Logo, à medida que o volume cresce, a densidade diminui. Densidade diminuiu, o que acontece? A gente tem uma corrente. O que é isso? A parte quente vai para cima porque a densidade é menor e, portanto, mais leve, sobe. E a parte mais fria vem para baixo, porque acaba ficando mais pesada. Sendo assim, o que era mais frio agora vai aquecer.
Concorda comigo? Vai ter sua densidade reduzida e vai subir, e assim sucessivamente. Então esse ciclo a gente chama de convecção. Bom, e por último a gente tem irradiação, ou radiação, tanto faz. O exemplo mais clássico e notório é o Sol, né, pessoal? É justamente em virtude da radiação que existe vida na Terra, pessoal. Porque através da energia transferida através da radiação, há o aquecimento da superfície terrestre. E essa energia, no processo de radiação, ela é transferida por meio de ondas eletromagnéticas. Beleza, pessoal? Bom, fiz um resumo rápido aqui sobre os métodos de transferência de calor. Beleza, pessoal? Bom, e a gente volta na nossa questão 1. E ele pergunta, então, por que a gente queima a nossa mão quando a gente entra em contato com as paredes do forno ou mesmo com a forma e a gente não queima a mão quando se trata unicamente do ar que está ali envolto a forma? Bom, pessoal, simples. A gente tem que tratar também do termo de condutividade térmica, pessoal, que existem materiais que são bons condutores e existem materiais que são maus condutores. Quando a gente encosta a nossa mão na parede do forno ou mesmo na forma, né, em questão, a gente tem que a nossa mão, obviamente, tem uma temperatura inferior à temperatura na qual o forno se encontra e na qual a forma se encontra. Ora, sendo temperatura inferior, a gente já viu que, nesse caso, a gente tem transferência de energia em forma de calor por meio da condução. Então, uma vez que eu encostei a mão, ora, a forma está mais quente, minha mão está mais fria, o que vai acontecer? O corpo, a fonte de temperatura mais alta vai ceder, vai transmitir energia. E o corpo ou o ambiente de temperatura mais baixa vai absorver energia. Então, nesse caso, a forma e o forno vão fornecer energia em forma de calor e minha mão vai absorver. Porém, pessoal, a nossa sensibilidade é muito baixa frente às temperaturas em que o forno e a forma são submetidas. Portanto, a gente vai naturalmente queimar a nossa mão, uma vez que entramos em contato com a forma e com o forno, pessoal. Esses dois elementos, forma e forno, eles são constituídos de alumínio. E, portanto, alumínio é um bom condutor. Sendo assim, pessoal, haverá transmissão de energia pelo fato da diferença de temperatura, e, obviamente, pelo fato desses dois elementos, forno e forma, serem bons condutores. Bom condutor térmico significa que é um meio no qual transmite energia em forma de calor com eficácia e eficiência, pessoal. Beleza? Por outro lado, o ar, pessoal, apesar de estar na mesma temperatura, o ar, ao contrário de materiais de ferro, de aço, de alumínio, o ar é um péssimo condutor. É um péssimo condutor. Portanto, pessoal, apesar da temperatura do ar ser mais alta, pessoal, ele é um mau condutor. O que não significa que não vai ocorrer transferência de energia em forma de calor. Atenção, tá? Muita atenção. Sim, o ar vai transmitir calor para as suas mãos, sim. Porém, o nível, né, dessa transferência, ou a quantidade de energia transferida pelo ar não será suficiente para queimar a ponta dos seus dedos, assim como ocorre com as paredes do forno e com as formas, beleza? Portanto, pessoal, fica então o gabarito e a resposta para vocês. Não queimamos a mão ao colocá-la no forno sem tocar nenhuma superfície ou mesmo a forma, pois o ar é um isolante térmico, ou seja, é um mau condutor. Em contrapartida, queimamos a mão ao tocar na forma, pois o material do qual ela é feita, que é normalmente metálico, é um ótimo condutor e, consequentemente, irá transmitir energia em forma de calor para a nossa mão. Beleza, pessoal? Pegou a ideia? Foi? Tranquilo, né? Bom, pessoal, vamos continuar? Vem comigo. Pergunta 2, meus queridos. O corpo humano possui mecanismos fisiológicos responsáveis por manter a nossa temperatura interna, operando dentro de uma faixa limitada de temperatura externa. No verão, procuramos utilizar roupas leves e soltas, as quais favorecem a convecção do ar. Aqui no Rio, meus queridos, Jesus! Galera nem usa mais roupa leve e solta, não. Galera não usa roupa mesmo aqui. Aqui funciona assim.
Bom, ventilando nosso corpo, aliviando a sensação térmica nos dias quentes. Contudo, no inverno, optamos por roupas mais grossas, com o intuito de amenizar a sensação de frio, termicamente. O que ocorre, pessoal? Bom, vamos lá então, a gente vai estudar isso então agora. Bom, pessoal, então para a gente estudar isso daqui, definir o que ocorre, a gente tem que falar então sobre transferência de calor. Como assim? Bom, pessoal, como a gente já falou, a troca de calor acontece quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato em um mesmo ambiente, sistema isolado, tá? Tranquilo? Esse fenômeno perdura, ou seja, ele vai durar até que seja alcançado o que a gente chama de equilíbrio térmico. Como assim? Equilíbrio térmico é quando os corpos atingem a mesma temperatura, então eles estão em equilíbrio térmico. Então, se eu coloco dois corpos em contato e esses corpos possuem temperaturas diferentes, haverá então troca, transferência, transmissão de calor entre eles até que eles atinjam a mesma temperatura, beleza? E aí, pessoal, se dá como isso? O corpo de maior temperatura irá ceder calor, enquanto o corpo de menor temperatura irá absorver o calor cedido. Pegou? Tranquilo? Bom, pessoal, e com isso a gente então responde a nossa questão da nossa atividade 2. Pensa comigo, pessoal, a gente tá lá no inverno. E aí, pessoal, quando tá no inverno, o que acontece com a temperatura ambiente e a nossa temperatura? O que vocês acham? Então, pessoal, o que ocorre nesse contexto? Bom, a temperatura do ser humano, então, ó, colocar aqui, ó, do corpo humano. Então, ó, então a gente tem a temperatura do corpo humano e a temperatura do ambiente quando se trata, o que, pessoal? Do inverno, beleza? A temperatura do corpo humano, pessoal, considerada normal, em média é de 37 graus Celsius. Beleza? 36,8, em torno disso. Beleza, então essa é a temperatura do corpo humano. Ok. Só que no inverno, então até colocar aqui, ó. No inverno, pessoal, qual é a temperatura ambiente? É 37 graus Celsius? É mais do que 37 graus Celsius? É menos? Acho que a resposta é óbvia, né? É óbvio que é um valor menor do que 37 graus Celsius, concorda? É menor. Então o que acontece? Eu tenho a temperatura do corpo humano no inverno que é maior do que a temperatura do ambiente em questão. O que vai acontecer, portanto? Então, ó, o corpo humano ele vai tender, como a gente já viu, né, o fenômeno de transferência de calor, o corpo de maior temperatura cede calor e o corpo de menor temperatura absorve calor, na busca de atingir equilíbrio térmico. Então, nesse caso, o nosso corpo humano no inverno, no ambiente de inverno, né, onde a temperatura está bem baixa, sei lá, a gente vai colocar aqui 18 graus, por exemplo, 18 graus, meu Deus, 18 graus é neve aqui no Rio. Gente do céu, meu irmão tá louco, 18 graus é muito baixo aqui para os padrões cariocas. Bom, pessoal, então nesse contexto, o corpo humano vai o quê? Vai ceder calor, ou seja, haverá perda de energia, haverá tendência de perda de energia. Ao mesmo tempo, isso, por quê? Porque o ambiente está na temperatura mais baixa e, portanto, o corpo humano cede calor e o ambiente ele absorve o calor. Concorda comigo? Entendeu a ideia? É só isso que acontece, pessoal. E aí qual a consequência disso, pessoal? Bom, aí a consequência disso é que, pelo fato de nós estarmos cedendo, perdendo calor, nós sentimos a sensação de frio, pessoal. Assim como no verão. No verão, o que acontece? O verão, aqui no Rio, 50 graus. 49, 47 de leve ali, Copacabana lotada. Beleza, pessoal, 50 graus. Nossa temperatura é 37. O que acontece? A temperatura do ambiente é maior do que a temperatura do nosso corpo. Então, a gente tende a absorver calor. Então, nossa sensação será, sensação de que tá muito quente. Entendeu a ideia? Então, é sempre isso. E aí, voltando para o nosso exercício, ele pergunta:
a gente opta no inverno por roupas mais grossas. E por que isso, pessoal? Qual é o intuito? Termicamente, o que ocorre? Bom, termicamente, então, respondendo a nossa atividade, é o seguinte. Vamos lá, então, redigir a nossa pergunta. No inverno, temos que a temperatura ambiente é inferior à temperatura do corpo humano. Portanto, o corpo humano tenderá a ceder calor para o ambiente a fim de se estabelecer o equilíbrio térmico. Consequentemente, iremos ter a sensação de frio acentuada. Ponto. Beleza? Pegou? E aí ele pergunta: a gente usa bastante agasalhos, roupas mais grossas. Por quê? Bom, então a primeira parte da pergunta a gente acabou de estruturar. Tendo em vista que no inverno sentimos a sensação de frio, uma vez que ocorre a perda de energia ou a transmissão de energia do nosso corpo para um ambiente em forma de calor, bom, sendo assim, utilizamos roupas mais grossas, utilizamos agasalhos, mantô, blusões, no intuito de fazer o que, pessoal? De dificultar essa transmissão de calor. Dificultar essa transmissão de energia. Como assim, pessoal? Se você sair no inverno no frio, no tempo assim, né? Se você sair sem roupa de frio, o que acontece? Sua pele, seu corpo vai estar em contato direto com o meio externo, certo? Portanto, o frio que você vai sentir é bem maior. Só que, a partir do momento que você coloca roupas grossas, você estabelece, portanto, barreiras para que haja essa transferência de calor. Então, é camadas. Entendeu o que eu quis dizer? Logo, isso promove uma dificuldade maior para que ocorra essa transferência de calor. Então, na verdade, pessoal, utilizar roupas mais grossas no inverno nada mais é do que impor barreiras ou dificultar a nossa perda de energia em forma de calor para o ambiente externo que está numa temperatura inferior à temperatura do nosso corpo. Somente isso. Entendeu a ideia? Então, pessoal, gostou? Fui bem didático, hein? Essa eu expliquei bem passo a passo para vocês entenderem, pessoal. Bom, queridos, eu espero que vocês tenham de fato compreendido. Eu tentei aqui ser bem didático, bem explicativo. E mais uma vez, se inscreva nesse canal. Só isso que eu peço, por favor, por gentelezinha. Me ajuda muito, eu fico muito feliz quando vocês se inscrevam, quando vocês deixam like, deixam comentários, comenta aí, pessoal, me ajuda, me deixa feliz nesse sábado de manhã, tá bom? Queridos, mais uma vez, estou ajudando vários alunos nos mapas dessa matéria. Terminamos o mapa de fenômenos de transporte. Precisando, me manda um WhatsApp, que vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Mecânica e resistência de materiais, ok também. Física 1, Física 2, portanto, pessoal, tá com dúvida em qualquer matéria, é só me mandar um WhatsApp que vai ser um prazer ajudá-lo, tá bom? Vou ficando por aqui. Bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!